Os 3 primeiros episódios de Os Anéis do Poder chegaram ao Prime Video e com eles finalmente conseguimos observar para onde está se encaminhando essa nova história sobre a Terra-média. Como já é sabido por muitos, a primeira temporada dessa série não foi recebida pelos fãs e pela crítica da melhor maneira possível. Os detratores dessa série acabaram direcionando suas críticas especialmente à qualidade do roteiro e da atuação, na verdade na falta de qualidade de ambos. E apesar de ser muito visualmente fiel às adaptações realizadas por Peter Jackson, a primeira temporada de Os Anéis do Poder acaba não vivendo as expectativas dos fãs. Essa segunda temporada, então, é pensada tanto como uma resposta a essas críticas, quanto também uma forma de dar sobrevida a essa série, que já tem garantida no mínimo 5 temporadas. A história vai continuar acompanhando núcleos de personagem que mais ou menos seguem para o mesmo direcionamento narrativo. Tem-se o núcleo de Númenor, que é protagonizado por Lloyd Owen como Elendil e Max Balder como Isildur. O núcleo dos Elfos, que é dividido em dois. Um que parte de personagens que tem sua base de operações em Lindon, que no caso é a Morfydd Clark, que interpreta Galadriel, o Elrond, que é interpretado pelo Robert Amário, e o segundo, que é localizado no reino de Eregion, que segue como personagem principal Celebrimbor, interpretado por Charles Edwards. O núcleo dos Anões, que se passa no reino de Khazad-dûm, que acompanha Durin IV, interpretado por Owen Arthur, e Disa, por Sofia Nunvet. O núcleo dos Orcs, que se passa na recém-formada Mordor, que é uma das consequências da primeira temporada, que tem como personagem principal o Adar, que é interpretado pelo Joseph Mowley, e o núcleo dos Brandipés /Mago, que acompanha uma espécie de cópia dos personagens da trilogia do Senhor dos Anéis, em que a Brandipé principal, a Eleanor Brandipé, é interpretada pela Markella Kevenet, e o Mago, que é interpretado pelo Daniel Heyman. A trama dessa segunda temporada, e aqui sem entrar em spoilers, é basicamente um desenvolvimento direto do que aconteceu na primeira temporada. Halbrand, que é revelado como Sauron, caminha em direção a Mordor. Ele tem um plano de retomada de poder que envolve tanto os orcs quanto Adar. Galadriel e Elrond vão até Lindon para lidar com a situação do esmaecimento da árvore sagrada e tem que lidar com o que fazer com os anéis forjados. Elrond especialmente tem que os 3 anéis forjados para os elfos podem ainda ter um resquício de poder de Sauron neles, o que pode facilitar o controle dos elfos por parte do vilão. Em Eregion, Celebrimbor continua a lidar com a forja de novos anéis. Em Khazad-dûm, os anões têm que lidar com uma série de eventos naturais que podem muito bem, como estamos falando de Tolkien, ter uma relação com a ascensão dos poderes das trevas, que acabam afetando a montanha e o estilo de vida deles. Os Númenóreanos voltam à sua ilha, contudo Isildur permanece no continente. A volta de uma rainha fragilizada por um conflito no qual ela foi derrotada acaba borbulhando conflitos políticos que já são colocados na primeira temporada. A presença de Isildur na Terra-média é justificada para apresentar novos personagens, como também a manutenção de outros na narrativa, como é o caso do Arondir, que é interpretado pelo Ismael Cruz Córdova, que se não fosse a narrativa do Isildur não teria mais o que fazer na história. Os Orcs e Adar continuam, entre aspas, em stand-by, aguardando novas informações para prosseguir esse plano de dominação, enquanto o núcleo dos Brandipés e do Mago tem algum desenvolvimento com a chegada deles em Nur, que é o local citado como destino do Mago ainda na primeira temporada. Apesar de melhoras notáveis no que diz respeito ao ritmo da trama, essa segunda temporada de Os Anéis do Poder ainda se agarra a erros da primeira. Um exemplo é o que eu chamo aqui de o preciosismo com os diálogos. Parece que os roteiristas confundiram um falar épico com um falar difícil, no sentido de que ocorre na construção dos diálogos o uso excessivo de figuras de linguagem. Os elfos, em especial, acabam sendo as maiores vítimas disso. Falas de personagens como Galadriel e Elrond são recheadas de metáforas que acabam sendo utilizadas mais para prolongar o tempo do diálogo do que necessariamente para aprofundar a caracterização do mundo ou dos reinos élficos. Se as metáforas apresentadas nesses diálogos fossem ao menos interessantes ou criativas, até dava para levar, mas acabam caindo muitas vezes ou no óbvio ou no bobo. A prolongação da narrativa que se dá por meio desses diálogos desnecessários acaba criando uma enrolação. A trama gasta muito tempo com esses diálogos e com situações que poderiam muito bem ter sido cortadas ou reduzidas, resumidas. Parece que os roteiristas acabaram justamente criando esse tipo de diálogo para estender uma história que não consegue suprir os 10 episódios de uma segunda temporada.
A música e o visual encontrados em Os Anéis do Poder são semelhantes àquilo que se encontra na trilogia do Peter Jackson, de O Senhor dos Anéis. O que falta, pelo menos pra mim, é uma espécie de alma. Digo isso no sentido de que tanto as situações quanto os personagens parecem e agem de forma mundana. Falta uma atmosfera que justifique a utilização de uma música e de visual que é épico. Ou seja, a conjugação desses personagens com esses visuais acaba sendo incongruente. Com épico, eu me refiro ao gênero narrativo épico, que comporta histórias em que um ser humano comum é confrontado contra a vontade dos deuses ou contra o destino. A qualidade de algo épico não está necessariamente contida no tamanho da ameaça de ser contra um deus, mas sim na ideia de que um ser humano se depara contra um obstáculo que é muito maior ao seu poder, que está fora do seu alcance, e como esse confronto se desenvolve, em que níveis. Conflitos mundanos como desavenças e picuinhas entre membros de uma mesma família ou entre amigos acabam sendo temas então pouco explorados dentro desse escopo do épico por mim apresentado. Nos próprios filmes do Peter Jackson, por exemplo, utilizando eles como comparação, existem ali algumas passagens em que falam sobre amizade e sobre companheirismo, mas o tamanho da jornada, a importância dos atos das pessoas ali, são sempre temas que estão mais em destaque, se desenvolvem de maneira maior, mais complexa, são centrais. Quero dizer. No caso de uma série televisiva, principalmente uma que se estende ao decorrer de 10 episódios, é necessário que existam conteúdos que preencham esses 10 episódios. E no caso, muito desse conteúdo acaba sendo justamente essas pequenas picuinhas, as desavenças baixas entre a Galadriel e o Elrond, por exemplo, que acabam retirando grande parte do que faz um épico, que é justamente a noção de dimensão, de proporção da ameaça, e como essas pequenas desavenças acabam não fazendo sentido em um contexto em que existe uma pressa para se cumprir uma missão, ou uma pressa para se deter um grande mal em ascensão. Outro problema que eu tenho com Os Anéis do Poder é que o que antes era vago, aberto à interpretação no texto, nos anexos que servem de base para a construção do roteiro da série, na série se tornam literais. O subtexto se torna em texto, o que também acaba prejudicando tanto o liricismo da obra do Tolkien, o fantástico, o fantasioso. As lendas, por exemplo, não são explicadas por alguém que já as conhece, e a materialização de uma cena que poderia muito bem acontecer em um ambiente de sonho, ou gravar de forma, entre aspas, concreta, uma cena que poderia se apropriar de uma estética surrealista, acaba empobrecendo a nuance do texto. O que eu quero dizer é que falta sutileza em Os Anéis do Poder. Inclusive, existe uma cena à la Sephiroth, em que um personagem sai do meio das chamas, no caso aqui é no meio da luz, que além de brega é bastante exagerada e não ressoa com outros momentos da série. No campo das interpretações, o elenco não é perfeito, afinal de contas ainda tem a Morfydd Clark, que apesar de uma boa atriz em outras obras, aqui parece deslocada como a Galadriel, parece não expressar emoção, ela tem uma cara blasé que vai preencher todas as cenas em que ela aparece, o que caso essa cara blasé fosse um padrão de todos os personagens élficos até dava para entender, mas no caso, esse tipo de interpretação se fixa apenas na Galadriel, o que fica estranho perceber que os outros atores conseguem emular expressões faciais e a atriz da Galadriel não consegue. Mas para além disso, para destaques, o Charles Vickers, que interpreta o Sauron, foi muito bem escalado, ele consegue lidar muito bem com diferentes alternâncias entre o personagem, e aqui no caso ele está interpretando mais de um, e eu particularmente gosto bastante da Sofia Nonvet, que interpreta a Disa. Ela acaba operando muito bem como esse agente intermediário entre o Durin e o Rei Anão, e sendo uma figura bastante interessante no que diz respeito ao papel narrativo da Disa, que opera como uma espécie de sacerdotisa das rochas que canta músicas para a montanha, no sentido tanto espiritual quanto até arquitetônico, ajuda na manutenção e no bem-estar do povo de Caçadum. Esse início do segundo ano de Os Anéis do Poder, nesse sentido, tomado como uma fantasia genérica, é até bom, mas com exceção do visual e da música, não parece nem um pouco na questão da atmosfera com os filmes do Peter Jackson. E querendo ou não, foram esses filmes que acabaram definindo o tom do que é uma adaptação audiovisual do Tolkien.